Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para dar mais uma super dica para a prova do AB e até para você que já é advogado, já passou pela prova do AB, já é advogado, mas ainda não conhece a prática trabalhista. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a audiência de instrução e julgamento, a famosa AIJ. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem as suas notificações, peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho. Pessoal, no vídeo de hoje quero falar sobre AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. É aqui que você ganha ou que você perde um processo. Você pode, se você for advogado de reclamante, você pode fazer uma petição inicial maravilhosa, ou se você é advogado do reclamado, do réu, você poderá fazer uma contestação exemplar, maravilhosa. Você pode até juntar documentos muito importantes para o seu processo. Mas se você não fizer uma boa audiência e deixar passar ali informações muito importantes, o juiz não vai nem querer saber, ele vai condenar ou deixar de condenar a parte porque o advogado ou a advogada não fez uma boa audiência de instrução e julgamento. E por que a audiência de instrução e julgamento ela é importante? Porque na maior parte das vezes será ali que serão colocadas em prática o conhecimento da advogada e do advogado, ali serão aplicadas a forma de persuasão que você irá persuadir a juíza ou o juiz. Você perceberá ali que haverá a oitiva do depoimento da testemunha, a oitiva da testemunha, o depoimento pessoal, e muitas vezes ali que você ganha, quando o autor ele confessa alguma coisa contra ele, e se você simplesmente sentar na mesa e der bom dia, boa tarde, boa noite, e passar ali batido como se nada tivesse acontecido, você provavelmente estará jogando pelo ralo, pela janela, porque não pelo lixo direito da autora ou do autor. As audiências, elas começam assim, elas começam como a audiência, ela pode ser a audiência, como eu já disse para vocês em outro vídeo, a audiência inaugural ou de conciliação, conciliatória, né? O que irá acontecer aí? Nessa audiência inicial ou conciliatória ou inaugural, geralmente não acontece nada, eu digo geralmente, né? Porque muitas vezes detalhes importantes ali acontecem nessa audiência de conciliação, nessa audiência inaugural. Mas você tem que ficar atento, porque grande parte dessas audiências iniciais, você senta, oi, bom dia, doutor, bom dia, excelência, o juiz pergunta se tem acordo, se não tem acordo, você diz que não, e ele já vai lá e marca. Doutor, audiência para 19 de novembro de 2023, de 2024. Muitas vezes a matéria em si não terá muito o que falar mesmo. Então é só sentar, infelizmente dizer que não tem proposta de acordo. Se você for advogado do autor, você vai até ver se o advogado do réu vai falar alguma coisa do reclamado. Se não falou nada, não tem, você vai informar para o seu cliente, não teve acordo aqui. A audiência para valer vai ser só lá na frente. E às vezes até para a parte, muitas vezes até para o reclamado, é conveniente que você até verifique alguns detalhes importantes ali, mas você, como estratégia, às vezes você não fala nada, você fala isso por um momento lá da frente. Mas fica atento que muitas vezes eu já vi muito advogado perder um processo
por uma informação que a juíza colocou, ou então ela quis perguntar uma informação para o seu preposto. Se você é advogado de empresa, aí às vezes o advogado imaturo, ele chega na audiência inicial, na audiência de conciliação, pensando assim: a juíza não vai poder perguntar nada. Às vezes ela fala até para o preposto: se preocupa não que essa audiência de hoje não tem nada, ela não vai te perguntar nada. Só que existe um detalhezinho que você precisa saber: o juiz ele pode exercer o interrogatório na hora que ele quiser. Então nem vai adiantar se naquela audiência inaugural o juiz perguntar alguma coisa, ainda que seja uma coisa irrelevante ou uma coisa às vezes muito pertinente, ele pode colocar aquilo ali no depoimento. O juiz já pode colocar ali no depoimento ali, não é nem depoimento, é um interrogatório, ele pode colocar na ata. E você, excelência, não é audiência de instrução não. Aí ele vai falar, ou ela, se for juíza: doutora, isso é um interrogatório, eu posso interrogá-lo a hora que eu quiser, então tome cuidado. Mas geralmente na conciliatória, na audiência inicial, não acontece nada. Aí, ultrapassada essa audiência de conciliação, você vai para a guerra de verdade, você vai para a audiência de instrução e julgamento. Aí, na audiência de instrução e julgamento, é onde tudo acontece. Vai acontecer tudo ali. Provavelmente já foi colocado, já foi juntada a contestação da parte reclamada. Provavelmente, se você for advogado de autor, você já se manifestou sobre a defesa da reclamada. E ali, quando foi marcada essa audiência, você já entrou em contato com a sua testemunha, você já tem a sua estratégia, você vai entrar lá. E o que irá acontecer nessa audiência de instrução? Serão colocadas ali todas as provas pertinentes. Prova documental, pessoal, provavelmente já foi colocada junto lá na defesa ou lá na inicial. Nesse momento, não é comum você juntar documentos, a não ser que seja um documento novo, porque provavelmente o juiz não irá aceitar, porque geralmente ele coloca até na própria ata da audiência inicial, da audiência de conciliação, que tornam-se preclusas todas as provas. Lá na audiência inicial, você já deveria ter juntado determinados documentos, então ele coloca lá na assentada, na ata de conciliação, na ata da audiência inicial: preclusa a prova documental, ou seja, a partir de agora não pode mais juntar documento. Mas se surgiu um documento novo, se apareceu, tenta juntar. Hoje em dia o processo eletrônico, você tenta juntar esse processo eletronicamente, aí o juiz que decida se ele vai tirar esse documento, desentranhar esse documento dos autos eletrônicos ou não, mas você junta, mas já saiba que provavelmente já estarão preclusas a juntada de documentos, a não ser que seja uma prova nova ou uma prova muito relevante que você consiga convencer o juiz que você tem que juntar naquele momento. Ultrapassado isso, já juntou prova documental, aí vai ser a hora dos depoimentos das partes e da oitiva das testemunhas. Aí, como eu sempre digo, existe uma ordem ali processual que a lei autoriza, mas o CPC de 2015 já abriu liberdade para o juiz, para ele, evitando tumultuar o processo, para que ele consiga, para que ele possa determinar a ordem de cada oitiva, mas ainda os juízes e juízas ainda se utilizam daquela regra básica. Vai perguntar se tem provas para produzir, ele vai perguntar para vocês: doutores, quais as provas? Tem provas para produzir? Se você quiser, você vai falar: excelência, eu quero depoimento pessoal do autor, ou depoimento pessoal do preposto do réu. Você nunca vai arguir, você nunca vai pedir o depoimento do seu cliente, pelo amor de Deus. Você não vai pedir, você é advogado do autor, você não vai passar por essa vergonha. Se você é advogado do autor, você não vai pedir depoimento do autor. Se você é advogado do réu, não peça o depoimento do réu, você pede o depoimento da outra parte. Primeiro, porque
provavelmente o seu cliente ele vai falar a mesma coisa que está na inicial. Então não tem por que pedir o depoimento dele. Segundo, que o depoimento, em regra, ele serve para você extrair a confissão da outra parte. Então você não vai querer confissão da sua parte, você vai querer confissão da outra parte. O juiz pode autorizar ou não o depoimento pessoal das partes. Aí geralmente funciona assim: se ambas as partes requererem o depoimento das partes, será ouvida primeira a parte reclamante, depois ouvida a parte reclamada. Após o depoimento pessoal das partes, se tiverem testemunhas, você já falou lá para o juiz: excelência, eu quero depoimento pessoal do autor ou do réu e quero testemunha. Aí depois de liberadas as partes dos seus depoimentos, caso eles ocorram, serão ouvidas as testemunhas. Primeiro a testemunha do autor, depois a testemunha do réu. Após depoimento pessoal e testemunhal, ele irá verificar se existe mais testemunhas, se existe mais alguma prova, vai perguntar ali se você irá querer fazer nesse momento ou com prazo razões finais e vai encerrar o processo. Razões finais remissivas. Tem advogado que simplesmente coloca razões finais remissivas, que é aquelas razões finais: excelência, tudo que eu falei na defesa está suficiente, tudo que eu falei na inicial está suficiente. Ou se for detalhes importantes que você queira levantar para o juiz, você vai querer: excelência, eu quero um prazo para razões finais. Ou o juiz vai mandar você fazer razões finais ali. Muitas vezes, quando o juiz indefere algumas perguntas do depoimento pessoal da parte ou da testemunha, é aí que você de repente vai colocar nas razões finais aquelas perguntas, ou depois de encerrada a instrução, depois dele deferir as suas perguntas. Tem juiz que fala assim: não, doutor, eu já estou indeferindo aqui, mas depois você me lembra. Aí depois de encerrar os depoimentos testemunhais, você fala: excelência, coloque em ata essas perguntas que eu fiz, que Vossa Excelência indeferiu. Aí vai colocar aquelas perguntas que foram indeferidas para o tribunal, caso você queira recorrer, para o tribunal ver que você fez algumas perguntas que foram indeferidas pelo juiz. Aí nas razões finais, você vai colocar essas perguntas ali, você vai demonstrar para o juiz que ele indeferiu indevidamente, ou que você futuramente no recurso, você vai de novo colocar essas perguntas, você vai deixar claro para o tribunal que o juiz de primeira instância não realizou aquelas perguntas da forma que você queria, não, que ele não realizou aquelas perguntas, porque o juiz necessariamente ele não é obrigado a perguntar o que você quer, e ele muito menos será obrigado a perguntar da forma que você quer, porque muitas vezes o advogado ele faz perguntas direcionadas, ele faz perguntas tendenciosas. Muitas vezes o juiz também faz perguntas tendenciosas. Então você, como advogado do autor, tem que estar atento à forma como o juiz irá perguntar, da mesma maneira que ele, juiz, também deverá estar atento da forma que você vai fazer as perguntas ali para a sua testemunha ou para outra parte. Encerrado isso, o juiz vai encerrar o processo, ou vai marcar a leitura de sentença, ou vai dar sentença ali na hora, o que é muito difícil, e encerra-se ali a instrução processual. Vai dar a sentença, quem ganhou está feliz, quem perdeu provavelmente vai recorrer. Encerra-se aí. E a fase de conhecimento encerra-se, primeira instância encerra-se essa primeira parte, e encerrou também essa parte da instrução. Espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês queiram colocar algumas perguntas, podem colocar aqui. Caso vocês queiram informar se vocês preferem
vídeos de prática trabalhista ou vídeos voltados para a OAB, podem colocar aqui também, meus amigos. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.